Fala pessoal do YouTube! Hoje eu vou explicar para vocês uma operação que foi extremamente assertiva no dólar. Vou explicar cada detalhe dessa operação para que você possa aprender com essa leitura do mercado. Nesse dia, o dólar iniciou um forte movimento de tendência de baixa, descendo direto, sem correções, sem pullbacks. Foi uma queda contínua, sem respirar, o que já indicava uma força vendedora muito forte. Quando o mercado faz esse tipo de movimento, a primeira coisa que vem à mente é até onde ele vai. Porém, o mais importante é entender o contexto e não simplesmente tentar adivinhar o fundo de uma queda como essa. E é aqui que entra o conceito de quebra macro que eu vou explicar agora. A quebra macro acontece quando o mercado faz um movimento direcional, depois tenta corrigir, mas falha em romper uma das extremidades. No caso desse dia, o dólar marcou um fundo e iniciou uma correção após ter caído muito. Só que foi uma correção lateral, basicamente sem subir, o que eu chamo de pullback de lado. Esse tipo de contexto já acendeu um alerta para uma possível quebra macro, porém também para uma possível continuidade da tendência. E o objetivo do preço em uma quebra macro, quando falha uma das extremidades, é buscar a extremidade contrária. Então, temos que ter muita atenção. Ou seja, se nesse contexto ele falhar em romper o fundo que ele deixou, o alvo do preço seria o topo do dia. Porém, nesse caso, o dólar estava em uma forte tendência de baixa, o que reforçava a expectativa de continuidade de um movimento para baixo. E como vocês podem ver, o mercado deixou gatilhos importantes nesse pullback lateral. Ele estava meio mal intencionado, mas os gatilhos estavam ali, demonstrando disputa e presença dos vendedores. O fundo, que antes era suporte, quando rompido se torna resistência, e é um ponto importante para quem quer vender e ver o movimento continuando para baixo. O detalhe é que esse fundo, que agora é resistência, estava muito próximo ao fundo do dia, que agora é um forte suporte. E isso me fez ficar muito mais atento nessa operação. Entretanto, quando o dólar fez o pullback nesse ponto que agora é uma resistência, eu já enxergava uma oportunidade clara de venda e uma possibilidade do movimento de baixa continuar. Mas claro, a entrada sozinha ela não é o suficiente. É fundamental quando você executa um trade pensar na proteção do seu capital, ou seja, o quanto você está disposto a perder. Nesse caso, como o dólar estava em tendência de baixa, o objetivo do preço é sempre romper as mínimas dos fundos, porque são nessas regiões que existem a liquidez, ou seja, muitas ordens de compra acumuladas. E o mercado ele é guloso, ele quer pegar essas ordens para continuar os seus movimentos. Então, nesse trade, caso o mercado continuasse o seu fluxo de baixa e fosse tentar romper a mínima desse fundo, onde estava cheio de liquidez, eu já estaria protegido, sabendo que esse é o interesse de uma tendência de baixa, romper mínimas. E caso ele não conseguisse romper, fazendo assim uma quebra macro, e o objetivo do preço fosse para o topo, eu já estaria protegido e sairia do 0 a 0. Estou fora de uma operação dentro desse risco do mercado buscar a máxima de novo. E por isso eu coloquei o meu stop de forma que, se o mercado andasse
para 1 do meu risco, eu já estaria protegido antes mesmo do mercado romper a mínima desse fundo. A ideia era que, se o mercado seguisse a sua tendência e rompesse o fundo, eu já estaria protegido. E se por acaso ele voltasse, eu sairia no 0 a 0 e ele poderia seguir o seu fluxo para cima sem me causar nenhum prejuízo. E esse é o tipo de operação onde a leitura do contexto faz toda a diferença. Operar em uma tendência forte exige muita atenção ao gerenciamento de risco, especialmente em cenários de quebra macro. Ou seja, sempre que você identificar uma quebra macro ou uma possível quebra macro, procure se proteger antes do mercado romper a extremidade do topo ou do fundo, porque se por acaso ele não conseguir romper aquela extremidade, demonstrar fraqueza, deixar gatilhos, tenha certeza que seu stop será apenas mais uma liquidez no meio do caminho que o mercado vai buscar com todo prazer. É preciso então ter um plano claro e saber exatamente o que fazer em cada possível cenário. Nesse caso, graças a Deus, o mercado apresentou força vendedora e continuou seguindo seu movimento de baixa, pagando assim no meu bolso facilmente, 6 pila dentro desse dia. E claro que eu fiquei bem aliviado com essa situação. Mas já estava certo dos cenários e dos riscos que eu estava correndo. E é assim que eu me comporto em cenários onde eu tenho uma possibilidade de quebra macro. Então, se você curtiu essa explicação e quer aprender mais sobre leitura de mercado e setups assertivos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Não esqueça disso. Assim você me ajuda a trazer mais conteúdos relevantes como este e evoluir cada vez mais nas suas operações. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!